Vamos celebrar, queridos irmãos e irmãs, o Dia Nacional da Bíblia. Nós temos um documento muito rico e profundo da nossa igreja, chamada Dei Verbo. É sobre a revelação divina. É uma constituição dogmática do Concílio Vaticano II. E esse documento, além de apresentar muitas orientações, conselhos de como devemos ler a Bíblia, diz assim, que as divinas escrituras sempre foram veneradas como o próprio corpo do Senhor pela Igreja. É que o Senhor nos fala através de sua palavra, nos comunica o seu amor, a sua vontade. Então, para nós cristãos, a Bíblia é vigor, é luz, é firmeza, é um alimento para a nossa caminhada. Quando nós celebramos a Eucaristia, nós temos duas mesas que se destacam, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. O Senhor nos alimenta com a sua palavra e com o seu corpo e sangue. E a igreja, ela tem uma tarefa muito importante, que é pregar a palavra de Deus. Ela obedece ao mandato do Senhor e propaga a fé e a salvação de Cristo. Então, esse ministério da palavra tem uma importância fundamental na missão da igreja. É um pilar da nossa evangelização. A igreja, ela é enviada através de todos os seus batizados, mas de modo particular através dos ministros ordenados a evangelizar. Essa é a missão, a identidade própria da igreja. O apóstolo Paulo, ele apresenta o seu apostolado como graça de Deus. Por isso ele fala que não se envergonha do Evangelho. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. E ao filho legítimo na fé, Timóteo, e discípulo também, ele pediu firmeza, insistência, fidelidade e paciência no anúncio da palavra. Ele diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus, ela vai estar capacitada e preparada para toda boa obra. Anúncio da palavra. E o que nós pregamos não é a nós mesmos, nós pregamos Jesus Cristo. Paulo também que nos ensina, né? E o Senhor crucificado e também ressuscitado. Nossa missão profética é anunciar Jesus, a sua obra e o seu amor. Nós vamos ler um trecho do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, versículos 19 e 31. Jesus, ele contou aos fariseus a parábola do rico e do pobre Lázaro. É uma história que mostra dois extremos, né? A situação de miséria e de pobreza de Lázaro, que pedia essa compaixão para o rico, e a história do rico, chamado também de Epulão. Essa história só aparece no Evangelho de Lucas. Então, são duas realidades diferentes e em contraste, né? Qual é o objetivo da história? Porque os dois, eles morrem, né? Então, após a morte, é uma mudança de situação. O Lázaro é levado pelos anjos ao lado de Abraão, ao seio de Abraão, enquanto que o rico, ele morreu e sofria os tormentos dessa ausência de Deus. Esta parábola, irmãos, é um apelo à conversão. Os bens são muito importantes, mas a riqueza exagerada, quando ela toca e ela começa a preencher o coração do ser humano, ela pode gerar uma indiferença, uma dureza, né? Uma insensibilidade diante das misérias, das necessidades humanas. Quem coloca os bens acima de Deus acaba se afastando dele e também dos irmãos. E a conversão, então, é essa volta, essa solidariedade, caridade que nós devemos ter para com aqueles que sofrem. Tem uma outra lição importante nessa passagem, porque tem um diálogo do rico com Abraão. E esse diálogo, porque ele pede, ele intercede pela sua família, pelos seus irmãos. E o que Abraão responde? Eles têm a Moisés e os profetas, que os escutem. Escutar a Moisés
e os profetas. São duas grandezas do Antigo Testamento, que lembram a lei e a profecia. Quem escuta a lei e quem escuta a profecia está escutando o próprio Deus. Quem escuta a palavra está escutando e procurando colocar em prática a própria vontade de Deus. E que vontade é essa? O profeta Amós e também Paulo, eles vão dizer, é praticar a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a constância, a mansidão e a misericórdia, como o próprio Evangelho nos ensina. Observar os mandamentos. Irmãos e irmãs, Deus nos espera na Eucaristia. Ali Ele nos transmite a sua palavra, a sua vontade, nos alimenta com a sua palavra e com o corpo e sangue. É ali que nós reforçamos a nossa adesão à vontade de Deus. Que o Senhor derrame sobre cada um de nós a sua graça, para que nós, caminhando ao encontro de suas promessas, alcancemos também os bens que Ele nos reserva. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.